Boa tarde a todos. Obrigada, Adriana, pelo convite. Hoje estaremos falando sobre o impacto da pandemia, na saúde mental dos trabalhadores. Eu sou Flávia, psicóloga da Gerência de Atenção à Mulher e também referência técnica da psicologia. E vou tentar falar da forma mais breve e objetiva, de quais os impactos que a pandemia vai estar repercutindo nas nossas vidas, na nossa saúde mental. Então, vamos lá. O impacto da pandemia, Covid-19, na saúde mental do trabalhador. Nós sofremos inúmeras mudanças, na nossa realidade de vida e na nossa realidade de trabalho. Foram necessários o redimensionamento e reorganização de recursos humanos e materiais, implementação de protocolos. Vivemos uma acentuada pressão por produtividade, resultados, sofremos a pressão do risco de contaminação, adoecimento e transmissão da Covid-19 aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho. E um fator que nos angustia muito é o desconhecimento do fim dessa pandemia. Já estamos aí há quase 2 anos, trabalhando incessantemente, lógico, com picos e momentos um pouco mais tranquilos, mas quase 2 anos de muita pressão. E essa figura, eu achei ela muito interessante, que ela nos traz, essa imagem, nos faz pensar, o profissional da saúde, neste momento, como um anjo salvador do mundo, onde ele carrega a terra, nos protegendo do Covid-19, e diante dela também temos a contradição, de uma senhora, uma idosa, sem máscara, em plena pandemia. E muitas vezes, quando a gente olha essa figura, a gente nem observa direito a figura ao lado. Nós vivemos muitos momentos privados do prazer, de um relaxamento, como nos mostra a figura do koala, do canguru, pegando uma praia. Quantos meses a gente quis ter umas férias e não pudemos? E essa figura nos mostra, como que esses últimos anos passamos por contradições. Pessoas não usando máscaras no momento que precisava, nós profissionais precisando de pegar ônibus e os ônibus superlotados no momento em que não podíamos nos aglomerar, e no ambiente de trabalho, todo cuidado para evitar uma contaminação, de evitar de levar o vírus para casa, o isolamento social, e outras pessoas não cumpriram o isolamento social. Então, acho que essa figura disse muito do que nós vivemos, nesses últimos meses. E com toda essa pressão, acaba chegando um adoecimento laboral, E essa figura é interessante também porque um profissional coloca, é impossível trabalhar desse jeito, precisa de um atestado. A hora que ele vai lá no consultório do médico, o médico também doente. Então, nesses períodos, ambos profissionais, todos os profissionais da saúde, em algum momento, esteve adoecido, seja física ou psiquicamente, ou os dois juntos. E, como a gente já vem falando, o adoecimento laboral pode decorrer de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, desgastes físicos e psíquicos,
especialmente o estresse ocupacional, os distúrbios psíquicos, o sofrimento moral e podendo chegar à síndrome de burnout. O que seria o estresse ocupacional? Ele está associado a altas demandas psicológicas, baixo controle sobre o processo de trabalho e ao baixo apoio social recebido no ambiente de atuação. Quanto maior as exigências laborais, maior é a exigência psicológica do profissional, sendo potencializadas no contexto da pandemia. Quer dizer, mesmo sem a pandemia, esse estresse ocupacional pode ocorrer. E na pandemia, a tendência dele está muito maior. E a capacidade de controle sobre as demandas psicológicas, ela pode ficar limitada nesse período de pandemia. Com isso, muitas vezes esquecemos de quem somos, escondemos atrás de armaduras, né, da profissão, do cargo, de uma idealização, para dar conta do dia a dia, né, que está sendo muito pesado. Com isso, tornamos uma ameaça para nós mesmos e acabamos adoecendo. Dentre os distúrbios psíquicos, né, quais que podem surgir? A insônia, a fadiga, a irritabilidade, esquecimento, diminuição da concentração e queixas somáticas. Além disso, a ansiedade, a depressão, a compulsão, né, a compulsão por compra, por alimentos, por atividade física e a dependência química, né, um uso abusivo da medicação, álcool, tabaco, cocaína, entre outros. Né? E o que seria a síndrome de burnout? Essa imagem nos diz muito, né, que acaba sendo toda uma descompensação do indivíduo. Mas quais seriam as suas características? Uma compulsão, né? A pessoa tem uma compulsão em demonstrar seu próprio valor, incapacidade de se desligar do trabalho, negação das próprias necessidades, foge de conflitos, ele começa a reinterpretar os próprios valores pessoais, nega problemas, ele começa a se distanciar da vida social, mudanças estranhas de comportamento, baixa realização profissional, ele já começa a ficar infeliz com a própria atuação, passa por um processo de despersonalização, um vazio interno, chegando à depressão e, no final, a um colapso físico e mental, que damos o nome de síndrome de burnout. E na pandemia, também sofremos, né, tivemos o sofrimento moral. O que seria esse sofrimento moral? Ele é definido como um desequilíbrio psicológico que ocorre em virtude de uma situação em que o trabalhador necessita, por meio de seu julgamento moral, eleger uma conduta ética adequada a ser seguida, né? E isso daqui, voltando aqui na figura, nos lembra muito o que vivenciamos no início desse ano, né, no auge da pandemia. Centenas de pessoas procurando os atendimentos, as UPAs, os prontos-socorros. E muitas vezes, né, a equipe de trabalho precisando de escolher, né, qual paciente que ia para o tubo, qual que ia receber determinada medicação, aquela pessoa ia receber aquela medicação de forma adequada, né? Quantos pacientes ficaram esperando na fila de um CTI? Essa escolha de paciente, qual que vai para o CTI? Né? Isso tudo gera um sofrimento moral, porque eticamente todos precisavam, né, os que tinham indicação de um CTI,
todos precisavam de CTI e muitos ficaram esperando uma vaga, né? E, em decorrência de constrangimentos, o mesmo sente-se impedido de colocar essa ação em prática, né? Porque não tivemos vaga para todos os pacientes precisando de CTI, né? E com os valores violados, pode ocorrer o desencadeamento de aspectos negativos à saúde e bem-estar, propiciando o adoecimento. E esse sofrimento moral pode interferir na qualidade da assistência prestada. E quais as manifestações do sofrimento moral? A desvalorização, sentir-se invisível, impotente diante, principalmente em relação a estigmas e condições sociais, frustração, medo, e chegando até mesmo a abandonar a profissão. E em momentos, né, tão áridos quanto essa figura, tão pesados quanto está sendo essa pandemia, é muito importante o apoio dos colegas de trabalho, né? Como essa figura nos diz, um ajudando o outro, conseguiram construir uma pirâmide humana para alcançar um alimento, né? Nesses momentos de crise, de catástrofe, né? Até mesmo no dia a dia, em situações mais difíceis, quando trabalhamos em equipe, conseguimos alcançar com menos sofrimento e com mais leveza os resultados almejados. E vai ser muito importante cuidar da saúde mental, né? E como podemos cuidar? Buscar a ajuda de um profissional da saúde mental quando perceber alguma alteração psicológica. Isso não significa que você está louco, né? Existe ainda, infelizmente, um estigma muito grande e quem busca um psicólogo ou um psiquiatra, ele é louco. E não é por aí. Tá? Compartilhe suas angústias com pessoas de sua confiança. Procure seu médico com regularidade. Faça atividade física, cuide da alimentação, sono, lazer, leitura. Guarde um tempo generoso para a família. Sempre que possível, trabalhe em equipe e reconheça os seus limites. Muito obrigada e até a próxima.